Algum dia tinha que ser. Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje tenho 1080 segundos com Miguel Neiva. Miguel Neiva foi uma pessoa que eu vi numa intervenção do TEDx ao Porto há 2 meses atrás e gostei bastante do tema dele, que é o daltonismo. Ele criou um produto revolucionário e hoje eu vim conversar com ele sobre este tema. E um bocado mais também do Miguel. Vamos tentar tirar coisas nesta conversa que sejam bastante suculentas para você utilizar no seu dia-a-dia. Miguel Neiva, gostaria que me falasses um bocadinho sobre quem é o Miguel Neiva, para quem não conhece o Miguel Neiva. O Miguel Neiva sou designer de formação e desde que decidi ser designer há 30 anos, mesmo com aquela, não vou chamar guerra, mas aquele desafio de ter que explicar aos meus pais o que era ser designer. Na altura o design era uma coisa que estava a surgir cá, como profissão, como formação académica, e sempre vi o design mais do que como uma atividade profissional, como uma paixão de trabalhar não das 8 às 5, mas 24 horas, e todo o meu processo, todo o meu percurso de vida foi desenvolvido à volta do design. Dentro disso, a ideia de trabalhar uma área do design muito pouco desenvolvida, que é o design para todos, o design como ferramenta de criação de acessibilidades, de inclusão, dentro da área gráfica ou da área da comunicação, que é a minha área, foi sempre o meu foco e foi sempre o meu aliciante, o meu estímulo, que levou naturalmente à criação do Colored e ao trabalhar o projeto para os daltónicos de que falavas. Como é que te surgem os teus insights e a tua criatividade? Em que momentos do dia isso pode acontecer? E quando tu estás absorvido numa ideia e começas a desmontá-la e a materializá-la, passando do complexo para o simples, e o difícil, costuma-se dizer que o difícil é fazer o simples, não há um momento certo. Nunca acreditei naquela ideia de me sentar à frente do estirador ou à frente do computador e dizer, bem, eu agora vou ser criativo, vou ser designer. Não, as coisas surgem naturalmente porque tu estás a pensar nelas, seja a passear o cão, seja a tomar o chuveiro, ou seja, por exemplo, como a solução do projeto Colored, a solução do conceito Colored surgiu numa viagem de metro que eu estava a fazer. Não porque só naquele momento pensei nisso, mas porque já vinha com uma sequência de pensamentos e desenvolvimento criativo relativamente a isso, e a solução foi encontrada aí. E depois, quando nos sentamos ao computador ou ao estirador a desenhar, é para materializar aquilo num esboço, num esquiço e depois numa solução final. Como é que te surge a ideia do Colored? A ideia do Colored surgiu em 2000, quando, depois de fazer a parte curricular do mestrado, onde me inscrevi, numa ideia não de fazer um mestrado por ter um mestrado, mas por aprender mais, e fui fazer mestrado já com 8 anos de vida profissional depois de me ter licenciado, e isso foi importante, porque quando cheguei à universidade já não, e isto ainda falamos de mestrados do modelo anterior a Bolonha, em que a ideia era fazer algo que pudesse trazer esse design inclusivo, o design para todos, o design for all, e depois de fazer toda a parte curricular e de pensar o que é que eu vou fazer, e quando a universidade me apresenta uma série de temas que não era aquilo que eu queria que desenvolvessem, que eu queria desenvolver, muito técnicos, muito ligados à área da engenharia têxtil, que era o âmbito do mestrado que eu estava a fazer, a ideia surge precisamente, não te vou dizer que foi por uma referência, mas se calhar foi de um colega que eu tive na escola que era daltónico, e hoje sei o quanto foi penoso para ele todo aquele período da escola, em que se ele dissesse que isto era amarelo eu ria-me dele, mas mais do que me rir ele ia chamar mais 29 colegas para se rirem também. A ideia das cores, como designer, trabalho muito com as cores, de pensar como é que será quando não vir corretamente as cores, e pensava até aí que o daltonismo era algo que se fosse adquirido, embora o seja, mas numa percentagem muito residual,
me lembrei de desenvolver algo que pudesse fazer, que pudesse integrar o daltónico na sociedade, sempre que a cor é um fator de comunicação racional, ou seja, identificação, orientação ou escolha. E quando comecei a pesquisar e vi que rigorosamente nada existia que pudesse minorar todos esses constrangimentos do daltónico, não havia uma ferramenta que pudesse identificar ou mostrar ao daltónico qual era aquela cor, de um modo de incluir sem discriminar, ou seja, sem ter que ele assumir essa condição, o projeto tornou-se muito mais aliciante. E digo-te, sem que ele tenha que assumir essa condição, porque eu não sou daltónico, e é uma pergunta que me fazem recorrentemente e quase diariamente, é se eu sou daltónico, porque se eu fui trabalhar e desenvolver um projeto para os daltónicos, certamente que se calhar eu deveria ser daltónico. Não sou. E acho que isso foi o ponto importante, ou um dos pontos importantes neste projeto. O conceito é óbvio, a simplicidade do conceito assente no conhecimento adquirido das pessoas, da caixinha de guache, é óbvio, mas o facto de eu não ser daltónico mostrou-me que nós somos muito mais competentes se pensarmos as coisas para os outros do que para nós próprios, porque, e os 8 anos de investigação que demorou este projeto todo, muito dele feito com médicos, muito dele feito com daltónicos, o facto é que existem diferentes tipos de daltonismo. Há pessoas que têm deuteranopia, que confundem verdes com vermelhos, tritanopia, protanopia, monocromância, que é com pessoas que só veem a preto e branco, e o facto de eu não ser daltónico levou-me a criar uma solução que servisse todos esses tipos de daltonismo. Se eu fosse daltónico, eu criava uma ferramenta para solucionar o meu problema de interpretação das cores, ou seja, ia focar-me só num desses casos de daltonismo. E isso aí mostra que na realidade nós somos muito mais capazes e competentes de pensarmos para todos e não para nós próprios. Qual foi a diferença que tu notaste do TED ao Porto há uns anos atrás para esta intervenção que fizeste recentemente? Já é a segunda vez que estás no TED do Porto, certo? Sim, já fiz vários TEDs, como orador ou palestrante em vários TEDs, mas repetir o mesmo TED foi um desafio interessante. Penso que até não é muito frequente a pessoa ser convidada para repetir o mesmo TED, naturalmente não o repetir aquilo que foi o que eu disse ou a história que eu contei em 2011, mas neste em 2015 foi quase como fazer a sequela dessa história, e foi muito interessante. Primeiro porque percebi a evolução que o projeto teve, porque eu há 4 anos atrás apresentei uma ideia, apresentei um conceito, apresentei o potencial de soluções que esta ideia teria, o impacto que isto poderia trazer, e desta vez fui mostrar na realidade aquilo que foi um trabalho já não feito só por mim, feito por uma equipe que trabalha comigo neste projeto, e de o levar para o mundo e mostrarmos como é que nós o conseguimos fazer, como é que conseguimos, com a ambição grande, mas sem a ganância de querer rapidamente chegar a todo lado e materializar isto rapidamente, mas um processo rigoroso que tem uma necessidade de ter o tempo natural, quanto uma coisa tão inovadora como é o Colored tem necessidade de se impor, não no sentido de impor à força, mas de levar a todo o mundo, através dos produtos, através das escolas, através dos miúdos, todo este processo. E foi interessante ver o entusiasmo que as pessoas, as que repetiram este TED como assistentes e que estiveram em 2011, ou até aquelas que apanharam isto agora, perceberem que se tu acreditas no teu trabalho, se tu acreditas naquilo que é o teu contributo e que o estás a dar à sociedade, perceberem como é que a evolução surgiu e como ela é sustentável e como ela se vem afirmando, não só do ponto de vista de chegar mais longe, e o chegar mais longe é levar este código a 7 mil milhões de pessoas, porque eu tenho que o levar a todo o mundo para garantir que os daltónicos tenham acesso a ele sem terem que assumir a sua condição, mas mais do que isso, a maneira como nós encontramos de o fazer chegar a todo o mundo. Fala-nos um bocadinho sobre o Colored, para quem está a ver este vídeo e que não sabe o que é o Colored. Eu sei porque estive presente no TED, mas as pessoas... O Colored é uma coisa muito simples e isso é também o interessante deste processo. No fundo, o que eu queria era criar uma linguagem gráfica
através de símbolos, e isso na investigação que fiz foi notório, a maneira como tu podes comunicar universalmente. E a minha ideia era criar uma linguagem que fosse universal, entendida aqui em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em qualquer parte do mundo. E entendida por qualquer pessoa, independentemente da sua cultura, da sua formação, da sua crença, fosse do que fosse. E numa investigação, durante esse período de investigação que fiz sobre o que eram linguagens universais, os sinais de trânsito, o Código Internacional das Bandeiras, o Código Morse, uma série de linguagens, facilmente se percebe que a cor e a forma são os elementos essenciais para que essa comunicação seja universal. Neste caso, a cor não poderia aparecer, porque o daltónico não a vê corretamente, e não há dois daltónicos a verem a mesma cor da mesma maneira, por isso eu tinha que me basear nas formas, nos tais símbolos gráficos. E então criei um símbolo gráfico para cada cor primária, e aí a facilidade da aprendizagem do código, porque eu queria criar algo pudesse ser muito fácil de aprender e que fosse entendido por um miúdo de 5 anos como por um senhor de 95 anos, rapidamente, e que isto trouxesse um caráter muito positivo àquilo que é ter uma deficiência. Eu digo aqui deficiência, embora em Portugal o daltonismo não seja considerado uma deficiência, há países que o consideram, com todos os constrangimentos que isso traz ao daltónico. E então o que eu fiz foi pegar no conhecimento adquirido que todos nós trazemos da escola. Tu tiveste na escola uma caixa de guaches que tinham as 3 cores primárias mais o branco e o preto, e te ensinaram que aquilo era a base de todas as cores e que com aquelas tu construías outras. Então o que eu queria foi, para cada uma das cores primárias mais o branco e o preto, um símbolo gráfico que, da mesma maneira que tu juntas as cores, juntas o vermelho com o amarelo para teres o laranja, se juntas o símbolo do vermelho com o símbolo do amarelo, tens o laranja. E apenas com 3 símbolos, e assente naquilo que é o conhecimento adquirido que todos nós temos, ou seja, o processo de aprendizagem bastante simplificado, permite que o daltónico identifique todas as cores. Ele não as vai ver, não há cor ao daltonismo, mas ele precisa de ser orientado para a cor, ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde, ou que é azul e não é amarelo. E isto, suportado sempre num trabalho que foi feito juntamente com os daltónicos, porque uma coisa era eu dizer isto é solução, e outra coisa era eles dizerem isto é a solução, porque eles é que são os que precisam da situação. E aí tive muito cuidado, e acho que isto também foi importante, e foram coisas que eu fui aprendendo com o desenvolvimento do projeto, não ideias pré-concebidas, mas fui aprendendo até pelo contacto que estava a ter com vários agentes neste processo, que era inverter aquilo um bocadinho daquilo que foi feito até agora, não só ao nível do modelo de sustentabilidade que encontramos para o projeto, mas também a maneira de inverter aquilo que é o tratar ou trabalhar com alguém com necessidades especiais, neste caso o daltonismo, porque eu não queria marcar a ideia de ajudar as pessoas. É óbvio que eu queria ajudar os daltónicos, mas não precisava de marcar isso, porque se eu quisesse deixar isso claro, eu tinha-lhe chamado Colorate ao projeto Ajuda à Cor, era mais óbvio, mais intuitivo. Mas para o daltónico era muito mais pesado, a ideia de sentir, lá vem agora o tipo que vê as cores todas, ajudar-me a ver as cores. E o Colorate, com o E aqui a referenciar quase que o adição, o cor mais, uma positividade que trouxe a tudo isto, parecendo que não me ajudou com que o daltónico sentisse muito mais empatia com o projeto, o entendesse quase como um jogo mental e uma brincadeira que eles vão conseguindo. E é interessante porque várias vezes recebo mails de daltónicos a dizer encontrei isto nas etiquetas da roupa, ou nos lápis de aviar, ou nos metros, e já consegui perceber a mecânica da coisa e desdobrar isto e encontrar cores que não aquelas que lá estavam. Isso faz com que tu entendas que na realidade a simplicidade da solução que criei é efetivamente simples, e se queremos pensar o design para todos, ele tem que ser entendido por todos. E isso foi Quanto mais simples, melhor, o que eu procurei fazer. Qual é o impacto que tens tido a nível nacional e global com o teu projeto? Que isto acaba por o teu projeto, já é uma criança em grande, com uma idade já quase adulta. Ainda não. Eu costumo dizer que o projeto já sabe voar sozinho. Já sabe voar e está a preparar para voar sozinho. Agora, o que nós temos que ter a certeza é que ele vai voar atrás de uma andorinha e não atrás de um abutre. Ou seja, ele tem que ser gerido com cuidado para que o compromisso que eu assumi comigo mesmo de levar isto
a 7 mil milhões de pessoas seja efetivamente materializado, porque teres uma solução que pode transportar o daltónico para dentro da sociedade, porque se pensares, 90% dos daltónicos precisam de ajuda para comprar roupa, 41,5% dos daltónicos têm problemas de integração social, 17% dos daltónicos só descobriu que era daltónico depois dos 20 anos. Uma série de constrangimentos, de inibições, de problemas no seu dia-a-dia, nas coisas mais normais do dia-a-dia. Se eu criei uma solução que pode minorar os constrangimentos dessas pessoas, ela tem que ficar. E tem que ficar de maneira a que nós todos vamos embora daqui e ela continue a garantir isso. Naturalmente, o reconhecimento do projeto, ele surge porque procuramos sempre que ele seja comunicado com muito cuidado, com muito respeito, por todos, com muita honestidade, mas mais do que isso, com a paixão de poder transportar isto mais longe e procurar trabalhar em cocriação, seja com as empresas, com as organizações, com tudo isso. Com isso, o projeto ganhou naturalmente um reconhecimento a nível nacional e internacional que, confesso, aqui a falar contigo, que se me perguntassem há 5 anos atrás se eu imaginava, não imaginava. Não imaginava que pudesse ter o reconhecimento e ser condecorado por Presidente da República, não imaginava ir às Nações Unidas falar do projeto, ir a governos, ir a comissões europeias, mas também não imaginava que houvesse miúdos daltónicos a 9 mil quilómetros daqui que rezassem por mim todos os dias e chamassem anjos da guarda. Por isso, nenhum deles vale mais do que outros, porque são tudo consequências e não procuras de um feedback que nos motiva muito e que me deixa muito satisfeito por perceber que o caminho vai-se fazendo e vai-se fazendo por o lado do bem, e isso é interessante e que não se vai fazendo sozinho. Cada vez são mais pessoas a colaborar connosco, direta ou indiretamente, no projeto, e isso naturalmente, para quando tens uma coisa que é inovadora, para quando tens uma coisa que não existia nada atrás e que é preciso validá-la e tens um caminho para fazer que nunca ninguém o fez, sentes-te muito confortável. E eu costumo muitas vezes dizer, quando ganho um prémio ou uma condecoração, ou seja o que for, me perguntarem agora a responsabilidade é maior. Eu digo não, agora a responsabilidade pelo menos é a mesma, porque a responsabilidade grande eu já assumi atrás. Isto só me ajuda a partilhar essa responsabilidade, por isso tudo acaba por ser bastante mais simplificado. Vou pegar aqui numa questão de alguém que nos enviou para o ask1080segundos.com, uma questão direcionada a ti, que é o Filipe Soares de Lisboa, que coloca a seguinte questão: como é que se sente depois de transformar o mundo dos daltónicos? Eu acho que já respondi um bocado a isso durante esta conversa, mas respondendo à questão, assim, sinto-me bem, porque consegui, e isso é interessante. Eu acho que é um privilégio nós vivermos o momento que o mundo vive hoje, com todos os constrangimentos, com todas as crises, com todos estes problemas que nos toca a todos. Mas eu acho que nós nunca estivemos tão próximos de fazer alguma coisa por o mundo, ou não nos foi dada essa oportunidade. E na realidade, se eu pegar na questão do Colared, esse de transformar o mundo dos daltónicos, é algo que se tornou uma ambição legítima e saudável. E perceber o feedback deles próprios, seja pelos mails, seja pelas mensagens, seja pelo contacto visual que acabamos por ter aqui ou em qualquer parte do mundo por onde tenho andado, é extremamente motivador, ajuda-me a acordar de manhã todos os dias para continuar esta cruzada e ajuda a entender e a fazer perceber que na realidade o que move o mundo são as pessoas. E se desde a primeira hora eu encontrei neste projeto um foco, que é um projeto feito por pessoas e para as pessoas, e não um projeto feito por dinheiro e para o dinheiro, porque isso é uma natural consequência daquilo que é um trabalho competente, um trabalho com paixão e com dedicação, e é extremamente gratificante perceberes que é simples fazer algo pela sociedade, porque não sinto em momento algum o peso, a responsabilidade como te falava, não. É uma coisa que é tão natural e nos faz sentir tão bem que não nos pesa em nada disso. Perceber o feedback daquilo que é um trabalho que é
fácil de fazer, e o fácil não quer dizer que não seja dedicado e competente, e perceberes o quanto consegues tocar nas pessoas, eu acho que isso vale tudo. Para finalizarmos estes 1080 segundos, gostava que, se tivesses cara a cara com quem está a ver daquele lado o vídeo, qual seria a mensagem que gostarias de partilhar com eles? Eu não me sinto com o direito de poder influenciar, seja quem for, mas eu acho que o essencial que nós temos que pensar no nosso dia-a-dia, primeiro, mais do que sobreviver, é viver. E o viver é levantar-nos todos os dias de manhã com vontade de o fazer. E isso só se faz na relação com as pessoas, porque não... Eu prefiro comer um bocadinho de pão à volta de uma mesa e um fino a conversar contigo do que estar sozinho num sítio a comer marisco, não é? Por isso eu acho que o que nos move são as pessoas, e isso não é vergonha nenhuma, e às vezes as pessoas desfocam um bocado essa ideia. O poder conviver com as pessoas, seja num contexto social ou profissional, ter alguém com quem brindar o sucesso ou alguém com quem chorar o insucesso, eu acho que isso nos ajuda a partilhar todos os momentos, e essa partilha eu acho que é aquilo que nós cada vez mais devemos acreditar e pensar que é aí que vai haver a mudança. E o facto é que, se olharmos para trás, para a história recente, tudo aquilo que foi a transformação que o mundo levou até uma situação de ruptura, como é o caso da crise em que vivemos, e ela não existe só em Portugal, é precisamente porque as pessoas se esqueceram das pessoas, se focaram em muitas outras coisas, e hoje está-se a perceber que isso na realidade não faz sentido, não interessa ter as coisas e não ter com quem partilhar as coisas. E o que eu acho que a mensagem que eu deixo é: valorizem quem tem ao vosso lado, ou procurem quem possam valorizar, que naturalmente ela vos vai valorizar a vocês. Qual é o teu maior valor como pessoa? O meu maior valor? Acredito que honestidade. Eu acho que isso faz-me dormir muito bem. Chegar à cama e ter sono e adormecer é a melhor coisa que é. Muito obrigado por estes 1080 segundos na presença de Miguel Neiva. Partilhou grandes momentos da sua vida. Obrigado por nos acolheres aqui no teu ateliê, e obrigado, e uma vez mais, do coração, e espero realmente que chegues a estes 7 milhões de pessoas que ambicionas chegar, porque acredito que o projeto é muito bonito, é simples, e acho que o que torna as coisas simples automaticamente faz com que o crescimento seja muito mais expansivo. Às vezes as pessoas complicam e as coisas simples fazem toda a diferença em todo o mundo. Obrigado, Miguel Neiva.